Olá, esse é o Futebol Liberta, o esporte que mais amamos praticado na Pátria Grande, a nossa Latinoamérica. E se o futebol liberta, nós vamos explorar o território desse torneio que simboliza o nosso povo, a Libertadores da América. E nessa empreitada, eu conto aqui com a ajuda do Deni Rubo, também do Douglas Dias e Marcelo Bezerra. Buenas, companheiros! Grande Lucas, grande abraço para você, grande abraço para o Douglas, Deni. Satisfação imensa em poder fazer parte desse projeto Futebol Liberta. Então estamos aqui com os libertários, libertadores, e vamos falar bastante de Copa Libertadores da América, de futebol sul-americano, enfim. E, claro, também dos times brasileiros nessa competição que a gente tanto ama. Satisfação imensa e, sobretudo, em estar ao lado de tantos craques, viu, Lucas? Um grande abraço para você e toda a galera aqui do Futebol Liberta. Que legal. Vamos em frente. Boa, Bezerra. E aí, Douglão, animado? Rapaz, animado não sei se é a palavra certa. Estou um pouco tenso aqui. Tenho desde cedo aqui porque a equipe é muito boa, né? Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui com você, com o Bezerra, com o Rubo, Deni. Então, assim, o peso, né, de carregar aqui essa galera aqui no programa e estar ao lado de vocês é uma satisfação enorme e uma responsabilidade, né? Porque para estar aqui com uma equipe como essa... Você está achando que é uma satisfação agora. Vamos ver até o final do programa, né? Talvez muito bem. Vamos lá. Muito feliz de fazer parte do programa aqui, de fazer parte desse projeto. Estou empolgadíssimo. Vamos ver aí. Espero que vocês também gostem bastante aí de me acompanhar com a gente. Muito bem. Deni na área. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Marcelo, Douglas, Lucas. Um prazer enorme estar aqui nesse novo projeto. Eu acho que eu fui convidado para esse projeto porque eu sou um palmeirense desassossegado e sofro de uma compulsão pela Libertadores da América. E é isso que a gente vai falar bastante, de Libertadores, de América Latina, de futebol, de memória, política, história, e é um prazer estar aí com vocês. Muito bem, vamos falar direto com quem está ouvindo a gente nesse momento, quem está assistindo, explicar um pouco da iniciativa do programa. Futebol Liberta surgiu com esse ideal da gente se utilizar do futebol do nosso continente para a gente passear por outros assuntos também. Afinal de contas, a gente sabe que a Libertadores da América ela não fica encerrada dentro das quatro linhas. Mas, para isso, a gente também precisa muito de você que está aí nos ouvindo. Compartilha aí com os amigos, com a família, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no grupo do futebol, para que a gente consiga tocar essa temporada toda do Futebol Liberta até o final do ano, até lá, até novembro, onde acontece a final da Libertadores, da melhor maneira possível e sempre melhorando para trazer bons conteúdos para você. Como o Deni disse, além de tudo isso, né? Muita história, muita cultura, vamos também trazer resumo dos jogos, análises, um giro pelo futebol do nosso continente e muito bate-papo sobre o futebol. A Libertadores da América está na sua 65ª edição, pessoal, edição de número 65, e novamente com 47 equipes de 10 países. E como ocorre desde 2017, a pré-Libertadores está dividida em 3 fases. A primeira, a fase 1, já aconteceu. A gente vai fazer um giro rápido aqui nessa primeira fase da Libertadores, para ir já aqui esquentando os motores e também trazendo um pouco de informação da Libertadores para você que está nos ouvindo. Primeiro jogo da Libertadores, fase 1, começou lá no dia 6 de fevereiro. Académica Puerto Cabello, da Venezuela, e Defensor do Uruguai se enfrentaram no dia 6. E logo com 21 segundos de jogo, viu, galera? Bezerra, 21 segundos de jogo, já tínhamos o primeiro gol, né, da Puerto Cabello, Académica Puerto Cabello,
que saiu ali numa falha meio bizarra da defesa. Como um raio em céu azul, como diria o outro. Pois é, rapaz. 21 segundos, já tínhamos esse primeiro jogo. O jogo terminou 3-2 a partida de ida, realizada no estádio Misael Delgado, província de Valença, na Venezuela. A volta ocorreu no dia 13, né? Ocorreu, né, ontem, já que nós estamos gravando aqui. Ocorreu ontem, não, ocorreu na terça-feira. Nós estamos gravando aqui no dia 15. A volta aconteceu no estádio Centenário de Montevidéu. Não vou comentar muito sobre esse estádio, porque tem palmeirense e flamenguista na área, pode criar algum tipo de confusão já. Estádio Centenário de Montevidéu, um clássico, Defensor 1-0, e aí, meus amigos, foi para pênaltis, coisa que o palmeirense Denis também não gosta muito de ouvir. Vai para pênalti, o Denis já começa a coçar a cabeça, já parece que está ali meio preocupado. Mas nos pênaltis deu o pessoal da Venezuela, Académica Puerto Cabello, 4-2, classifica pela primeira vez, né? Se está estreando na Libertadores e já classifica para a fase 2. O segundo jogo, nós tivemos Aurora e Melgar. Douglão, tá aí no esquema aí, como é que foi o nosso Aurora e Melgar? Rapaz, Aurora e Melgar foi jogo de ida, aconteceu no dia 7, né? No estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, com a altitude que é característica. O Aurora ganhou de 1-0, né? E aí o jogo de volta aconteceu ontem, um jogo cheio de acontecimentos, aí, um jogo cheio de expulsão, gol, com muita emoção, né? Aquele jogo de Libertadores. No final do jogo que não valeu, né? Cara, a gente já teve essa jogo que não valeu. O Melgar fez 2-1 aos 8 minutos da prorrogação e o VAR anulou. Aí já desanimou a galera lá do Peru. Exatamente. E aí acabou 1-1, avançou aí o Aurora mesmo para a próxima fase aí. A Aurora que vai pegar o Botafogo agora, exatamente, né, Denis? Exatamente. Olha, âncora, Botafogo deve passar do Aurora, mas Libertadores é um campeonato muito traiçoeiro, né? Então, o fato de ser em Cochabamba, é um estádio de vários times, né? O Jorge Wilstermann joga muito lá, muitos brasileiros já jogaram nesse estádio. É um estádio que tem a sua história aí dentro da Libertadores. O Aurora é um time com poucas participações, né? Mas são 2 jogos e são 2 jogos tensos, né? Quem passa pela pré-Libertadores já começa num mata-mata, né? Embora o Botafogo esteja com um time interessante, muito mudado do ano passado, mas ele vai carregar durante o ano inteiro a desconfiança da torcida, né? Mesmo fazendo aí fazendo bons jogos no primeiro semestre, o botafoguense, que já é geneticamente traumatizado, isso se potencializou, né, com tudo que aconteceu ano passado. E como boa parte dos jogadores que estavam no elenco do ano passado estão essa desconfiança vai ser permanente, né? O Botafogo pode fazer a final em Buenos Aires, que o botafoguense vai estar com o pé atrás, e eu acho que vai estar com o pé atrás mesmo se o Botafogo ganhar ali. O Denis deu uma travada. Deu uma travada aí, Denis. Deu uma travada. Só complementando aí essa questão do Aurora, né, que é um time bem modesto, até dentro da própria Bolívia. Ele é a terceira participação dele na Libertadores. Essa é a terceira vez, foi só 2 vezes antes, e ele foi só 2 vezes também campeão boliviano, uma vez na década de 60 lá e depois em 2000 e pouco, ali, 2008, se não me engano. Então é um time bem modesto. Aqui o Denis, e é um time, né, Denis, o Douglas, aliás, que o Denis voltou aqui, deu uma travadinha, Denis, mas o Douglas aqui pegou o rabicho aí que você deixou. É um time também tradicional, né, desde 1928, né,
o Aurora. Apesar disso, como você disse, apenas 3 participações. O Denis já entrou ali no assunto do Botafogo, acho que a gente tem muito que discutir ainda sobre o que o Botafogo traz do ano passado para cá, mas eu queria só aqui comentar com o pessoal antes que está ouvindo a gente, que o programa está sendo gravado na quinta-feira. Então, a gente pode dizer o que sobre o jogo do Aucas e... Perdão, que deu uma sumida. Quem pode me ajudar aí? Nacional do Paraguai. Aucas e Nacional do Paraguai, exatamente. O primeiro jogo, Aucas e Nacional do Paraguai, já aconteceu no dia 8. Foi 1-0. Dos jogos que eu acompanhei nessa pré-Libertadores, eu acho que foi o mais assim, difícil de assistir, tecnicamente falando, um jogo muito pegado e tal. E eu tenho certeza, assim, me parece que só saiu um gol porque teve um pênalti no final do jogo, né, que deu esse 1-0 para o Aucas. E agora, o Aucas do Equador, que agora enfrenta hoje, na quinta-feira, daqui a pouquinho, né? Agora a gente grava às 8h30 da noite, daqui a pouquinho o Aucas está enfrentando o Nacional do Paraguai lá no Defensores del Chaco. Para a gente seguir aqui com os nossos convidados, não posso chamar de convidados, nossos comentaristas residentes, a gente finaliza esse primeiro momento do Giro pelo Continente já tentando apontar para o que a gente tem na fase 2, porque os 2 times que enfrentam os brasileiros já estão definidos. Nós vamos ter, já na semana que vem, no dia 20, na terça-feira, Red Bull Bragantino e Águilas Douradas, e como o Denis, que aqui, eu não sei se o Denis está mutado, Denis, você pode abrir seu microfone. Aí, o Denis também trouxe já a informação que temos Aurora e Botafogo. Muito bem. Você quer começar, Denis? Você começou falando aí já do Botafogo, já emendou, já começou a falar dos traumas do Botafogo, que não sei se carrega do ano passado para cá, né? Foi um final de temporada difícil. Bezerra também ali, ele já esboçou um sorriso, quem sabe, né? O Bezerra falou que começou a torcer para o Botafogo e depois desistiu, né? Chegou uma hora que ele começou a torcer contra. Conta aí, Bezerra. É aquela velha coisa futebolística, né? De torcer, de ter um sentimento de justiça, sei lá de onde vem. Então, o Botafogo tanto tempo sem ganhar, aquela coisa toda, e aí assumiu a ponta no Brasileirão, né? O tricolor já estava longe de qualquer possibilidade. Eu falei, vou abraçar a ideia do fogão. Mas aí, né, lá pelas tantas, acabou entornando o caldo e, enfim. No fim das contas, eu torci para o Botafogo perder o título mesmo, meu caro âncora. Valeu, Bezerra. Assim, os botafoguenses que nos ouvem, com todo respeito, né? É claro, com todo respeito, eu sei que é difícil, mas eu acho que depois, né, a gente já está aí, já até passou o carnaval, acho que é um trauma que ficou para trás. Ou não é bem assim, Denis? O que você acha aí? Como é que você acha que vai desenvolver esse primeiro confronto aí entre Botafogo e o Aurora da Bolívia? O primeiro jogo acontece quarta, dia 21, no estádio Félix Caprilli, em Cochabamba. O Botafogo, na verdade, ele tem obrigação, né, de passar, e aí é possível que a gente possa ter Botafogo e Bragantino, mas ele vem impressionado. É um peso enorme do que aconteceu ano passado. Dizer, o Dexter lá devia pagar uma terapia coletiva para toda a torcida do Botafogo, porque foi pesado. Dinheiro tem. Então, e assim, e jogar na Bolívia tem as questões conhecidas, né? Da altitude, quer dizer, é um lugar, enfim, bola corre mais rápida. E assim, para além disso, né, quer dizer, você tem toda uma discussão, né, sempre quando a gente vai voltar nessa discussão também em outros
em outros episódios, assim, né? Quando um time brasileiro pegar um boliviano, né? Então tem toda a questão ali, logística, do estádio, né, a temperatura, é nas montanhas, mas a gente está falando de um continente enorme, e parte da geografia desse continente é passado pela cordilheira, né? E pessoas, cidades, povoados vivem na cordilheira e respiram muito bem, muito melhor do que grande parte da população que não vive nas cordilheiras. Então você tem isso é um incremento, né? A Champions League não tem isso, né? Mas é um incremento que cria uma dificuldade para os times que vivem em cidades horizontais, né? Criam dificuldades, assim como os próprios bolivianos e peruanos, né? Grande parte dos peruanos do interior, quando quando vão jogar partidas nas cidades sem altitude, geralmente perdem feio, assim, né? Raramente ganham e tal. Então a dificuldade é para os dois e cada um se aproveita disso, né? Então acho que isso não é acho que o Botafogo tem que ser muito inteligente para sair de lá sem muitos contratempos, né? E resolver a coisa em casa, né? Acho que é possível. E eu não sei se você concorda, Deni e Bezerra e Douglão. Como a gente está no estadual ainda, eu não sei se a gente tem já muito parâmetro, cara, para analisar em que pé está o Botafogo. Porque pegando aqui o retrospecto do Botafogo no ano, está em 4º lugar no Campeonato Carioca, 4 que vitórias. É o mais difícil do Brasil, cara. Segundo médico. Respeitem o técnico. Exatamente. Respeitem o grande Tite. O mais difícil do Brasil. Está em 4º lugar no Carioca. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas o Botafogo perdeu para o Flamengo, resultado normal, e também para o Boa Vista. Eu lembro que depois desse jogo contra o Boa Vista aí, a torcida já, parece que todo aquele trauma que o Denis falou já veio em cima, a galera já foi para o alambrado, já começou a cobrar jogador, e aí eu não sei que ponto que o estadual ajuda a gente a avaliar como que o Botafogo vai encarar o Aurora, o Dogão. É por aí? O que você acha? Eu acho que tem várias questões aí que a gente pode discutir. Primeiro que eu acho que por conta de ainda estarmos aí acompanhando os estaduais, né, principalmente o Carioca, que a gente faz a brincadeira aí, né, em cima do que o Tite falou, mas é um campeonato que você vê que o nível das outras equipes ali, tirando os 4 grandes, é um pouco mais baixo, então não oferece um desafio tão grande ali para o Botafogo e tal. Acho que esse é um aspecto, então não dá ainda para a gente ver a real capacidade ali, como o Botafogo realmente vai jogar nesse ano, tomando como parâmetro ali os times do Campeonato Carioca, que oferecem um desafio menor, né? Acho que esse é um aspecto. Outro aspecto é que a gente vê uma mudança muito grande ali do Botafogo, né, do ano passado para esse ano. Mudou muita coisa ali, a gente já vê que o time é outro, já tem uma outra base, então eu acho que realmente precisava ter essas mudanças depois do trauma que foi o fim do ano para o time, e então acho que ainda não deu para ver como esse novo Botafogo vai se encaixar e como vai jogar de fato nesse ano, né? E eu acho que isso que você falou realmente é verdade. Eu acho que já tem aí uma predisposição também aí da torcida, né, que vem por conta de toda essa situação do fim do ano passado, que não tem também paciência para muito erro. Então, mesmo dentro do estadual ali, quando tem um tropeço, quando tem uma coisa contra um time menor, os caras já começam a partir para cima mesmo e cobrar. Então, eu acho que esses são alguns dos aspectos aí que dá para a gente considerar dentro dessa situação aí toda que o Botafogo vai enfrentar, e pelo menos vai ter
vai jogar contra um time, né, que tem toda a questão que o Denis levantou, né, da questão que o pessoal levanta, da altitude e tudo mais, mas também, pelo menos, é uma equipe que, assim, por um lado, né, é uma equipe um pouco mais modesta, mas por outro lado é isso, se tropeça contra o Aurora, aí é que a situação do Botafogo vai ficar bem complicada mesmo. Eu fico com medo dessa situação. Imagina só, Bezerra. Primeiro jogo, Cochabamba, que nem é assim, Cochabamba é alto, 2.500 metros, mas nem é a máxima altitude se comparado ao Always Ready, que joga 4.000 metros de altura, é muito pior, né? Lá realmente, não sei, o Denis vai contar mais um pouquinho sobre isso, como que também é a vivência na altitude. Mas, Bezerra, imagina esse cenário. Botafogo viaja e volta com uma derrota de Cochabamba. Será que vai... Como é que vai estar o clima no Engenhão? O que você acha? Na volta. Então, e eu acho que o Botafogo ele está passando por uma reestruturação desequilibrada, né? Isso que o Douglas falou é muito verdade. O time mudou muito e mudou de uma forma estranha, porque todo o sistema defensivo foi alterado, né? O goleiro, o Adrielson, Cuesta, enfim, os dois laterais também, né? Teve uma mudança e troca de técnico, um técnico que é o Thiago Nunes, que é um treinador, além do Atlético Paranaense, assim, não teve um trabalho muito sólido, sobretudo nessa questão de relação com o jogador e etc. Então, eu vejo o Botafogo como no início, novamente, né, um novo início de um projeto, né, que começou lá com o Textor, que passou por alguma mudança, que se estruturou de uma forma, e agora vem de uma forma estranha, né, esse movimento Botafogo-Lyon, enfim, mas o fato não é o melhor momento para o Botafogo, né, assim, é um momento ainda que estão pegando entrosamento, que estão se conhecendo taticamente em campo, e aí, quando você combina isso com pressão que vem de fora, essa pressão psicológica que o Botafogo vive, eu vejo algo muito parecido, Lucas, Douglas, Denis, amigos todos aqui, com o que o São Paulo viveu por décadas, né, que é justamente assim, aquele nervosismo em Copa, sobretudo, né, que tem aquela ânsia de passar de fase e tudo mais, isso inevitavelmente cria uma condição psicológica tensa, e eu não vejo nem o técnico, nem os jogadores ainda com esse estofo todo, sabe? Então, assim, eu acho que o Botafogo é favorito, eu acho que deve passar, tem muito mais time, tem muito mais qualidade, penso como o Denis, que assim, que trazer o empate é um bom resultado para tentar resolver em casa, mas, vírgula, né? Aí que eu acho que está a grande questão, mas vejo um time e uma situação muito refém de qualquer tipo de adversidade, sabe? Qualquer tipo de um gol fora de hora, um gol em casa nos primeiros minutos, qualquer situação que permita ao time do Botafogo cabeça, né? A tal cabeça fria, coração quente, como os nossos amigos alviverdes aqui tanto gostam de enaltecer, mas é basicamente isso, assim, e aí são coisas que o próprio Carioca, e penso que o Botafogo tem que enxergar dessa forma, assim, ter esse senso de realidade, de entender que o Carioca para o Botafogo, ele tem a função, assim, de sair da fila. Quando o São Paulo foi campeão lá do Palmeiras em 2021, pandemia, aquela, né, não tinha torcida, aquela coisa assim, mas para o São Paulino, para o clube, para a instituição, foi muito importante. E para o Botafogo eu vejo algo similar, né? Então, acho sim o Botafogo favorito, Lucas, mas tenho esse pé atrás, tenho esse receio quanto a qualquer tipo de adversidade. E o próprio Brasileirão foi mostra disso, né? Tava ganhando o jogo, a hora que o time fazia 3-2, nossa, será que eles vão empatar? Fez 3-3, aí a vaca ia pro brejo, né? Ô, âncora, e uma questão, né? Ó, veja você, Aurora e Melgar, nós apostamos em Melgar e deu Aurora, decidindo na casa do Melgar. Defensor de Porto Cabello, deu Porto Cabello, decidindo na casa, nos pênaltis do Defensor. Quer dizer, isso que o Bezerra fala é muito interessante, porque a adversidade, né? A adversidade é quase uma regra, né, na Libertadores, né? Então, você, de repente, você está levando um jogo tranquilo, vamos pensar, não era tão tranquilo assim, mas se a gente pensar na semifinal,
do ano passado entre Fluminense e Internacional, o Inter jogou muito mais que o Fluminense na ida e na volta, e teve todas as chances, todas as possibilidades de ampliar o placar quando ele estava na frente. E aí, em 2, 3 minutos, o Fluminense virou e foi para a final e é o atual campeão da Libertadores. Então, cada jogo tem várias histórias dentro do jogo, né? E aí a adversidade é o calcanhar de Aquiles do Botafogo, por tudo que passou, né? E por tudo também que é características do próprio torneio, né? Então, o Botafogo precisa estar muito concentrado, né? Ainda que o adversário seja fácil, acessível, né? Mas muito concentrado para poder passar de fase. Muito bem, concordo contigo aí, Denis. Eu acho que os tabus estão aí para cair, né? Eu acho que talvez, se o Botafogo consegue passar bem pelo Aurora, a gente sabe que pelo sorteio a gente vai ter um cruzamento entre Red Bull e Botafogo logo de cara, que eu achei péssimo para o futebol brasileiro, mas aconteceu, e a gente já vai ter aquela disputa de 5º lugar no Campeonato Brasileiro contra o 6º lugar, um já vai ficar fora. Então, assim, o Botafogo ele não pode estressar agora, ele tem que passar contra a Aurora tranquilo, vai estressar contra o Red Bull. Se queimar todo o estresse agora contra o Aurora, não passa. Não passa do Red Bull. Então, vai jogar tranquilo, é isso, com o pé no chão, passando do Aurora numa boa. Aí sim, contra o Red Bull, uma outra questão, enfrentar time brasileiro em mata-mata é sempre muito dolorido. E eu, se vocês me permitem, já vou aproveitar o gancho, né, do Red Bull, desse confronto que a gente pode ter logo mais, na fase 3, né, da pré-Libertadores, para falar desse, né, e também a gente conversar junto, para falar desse outro confronto que a gente tem na semana que vem, entre Águilas Douradas e Red Bull Bragantino, um jogo que acontece antes, né, do jogo do Botafogo, acontece na terça-feira, dia 20, e que eu fiquei pensando na hora que eu estava estudando sobre a partida, fui querer conhecer também o Águilas Douradas, que também debuta, né, na Libertadores, é um dos 3 times que está aí disputando pela primeira vez, e não teve jeito, fui conversar com o Bezerra e tal, a gente batendo papo aí ao longo da semana. Nesse confronto ficou muito claro para mim assim um momento diferente que a Libertadores pode estar passando, que é aquele momento de você ter cada vez mais os times de empresários, né, dito aqui no Brasil, time de empresário ou times de uma marca, como é o caso do Red Bull Bragantino, adentrando um espaço que a gente gostava de falar, que era um espaço da tradição, das camisas pesadas, né, das camisas, né, com mais de 100 anos e com muita história. Cada vez mais a gente está vendo isso. O Red Bull Bragantino, o Bragantino é um time tradicional de São Paulo, mas em 2019 faz esse acordo com o Red Bull, e no caso do Águilas Douradas ainda é um time mais recente, né? O empresário, né, que hoje é dono do Águilas Douradas, José Fernando Salazar, tem um nome de ditador, né? Salazar, ditador de Portugal. Ele foi jogador de futebol, atuou na Colômbia, né, ali no final dos anos 80, nos anos 90 também. O time de mais expressão que ele jogou foi o Milionários, e ali depois as lesões acabam com a carreira dele, ele resolve investir no futebol. Ele compra, em 2008, uma franquia que já existia na Colômbia, chamada... aqui me fugiu agora aqui o nome, eu vou trazer aqui até o final do nosso bate-papo, mas ele compra essa franquia e começa com esse time chamado Águilas Douradas, que não ficava em Rio Negro na época, ficava em Itagüí, e ele dá início em 2008 a essa equipe. Mas para você ter uma ideia, o Águilas Douradas, a primeira sede dele fica em Itagüí, mas ele é expulso da cidade porque ele entra numa disputa jurídica, e por falta de investimento, o Salazar começou a cobrar da prefeitura de Itagüí, né, mais investimentos, e o prefeito não gostou e expulsou o time de lá.
Então, para você ter uma ideia, é um time assim que não é um dos mais tradicionais. É um time que está aí desde 2008. Ele... Nossa, aqui agora... deixar o pessoal do bairro passar com a motoca fazendo barulho primeiro. É normal, né? Periferia de São Paulo é isso aqui. Não adianta, eu vou conversar com o pessoal lá. Na próxima edição a gente não tem isso. Mas então, em 2008, a gente tem o surgimento do Águilas e agora a gente tem esse confronto. São duas cidades pequenas, Rio Negro na Colômbia, Bragança Paulista aqui no Brasil, mas com times que estão aí com dinheiro farto de grandes iniciativas, times de empresários. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Antes de falar especificamente do Salazar, queria saber a opinião de vocês sobre esse momento, né? Bezerra, é uma nova tendência, talvez não tão nova assim, mas esses projetos à base de muita grana e, entre aspas, pouca tradição, ele é uma realidade. Sim, são projetos que, né, são realidades, e o que eu acho importante destacar, que esse encontro talvez elucide de uma forma mais bem acabada, é que quando a gente fala, por exemplo, nesses modelos de negócio, né, que envolvem a SAF, parcerias e coisas do tipo, é importante destacar que eles não são homogêneos, né, Lucas? Assim, eles não são de tipo puro, né, a mesma coisa. Então, quando a gente pega o futebol brasileiro, a gente tem tanto o modelo de SAF de um Botafogo, que a gente vinha aqui discutindo, tem esse modelo do Red Bull que antecede a própria SAF, né? A gente sabe que é um grupo, é uma franquia internacional, que você tem o Red Bull New York, Salzburg, Leipzig e Bragantino, né? Que é um projeto desportivo muito sério, tem o futebol, tem outras modalidades, e você percebe claramente o quanto que o Bragantino, ele é um projeto futebolisticamente sério, com objetivo, com planejamento, tanto é que o Bragantino está como está. E tem também, e aí eu confesso que não sei a real dimensão disso num país como a Colômbia, por exemplo, e aí você tem também outros modelos, e aí de pouco capital, inclusive, Lucas, assim, mas aquela dimensão mais especulativa, né, daquele tipo de investimento mais interessado e objetivamente voltado para a formação e venda de jogadores, né, que geralmente são projetos com pouco capital, com muita ambição e muita sede, e totalmente desprovidos de projeto esportivo, né, de constituição, por exemplo, em uma cidade, de conexão com uma cidade. Por exemplo, o próprio Red Bull, vocês sabem que a história original passava pelo crescimento do Red Bull, né? Que antes de Bragança Paulista tinha sede em Jarinu, aqui na região de Campinas, entre Campinas e Bragança Paulista. E nesse sentido, e ele assim, todo ano, Copa Paulista, Série D, cai na Série D, montava time para subir, né? Porque era um projeto sério, era para subir D, C e B. Só que o Brasil, né? A Série D talvez seja ainda mais complexa que a própria Copa Libertadores. E aí ele falou, pô, nós vamos ter que desgastar. E aí compra mesmo, né? Vai ao mercado e compra, né? Compra uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, em que pesem todas as questões que envolvem cor de camisa, nome, tradição e tudo mais, eu vejo Águilas Douradas como uma espécie de um representante desse tipo de investimento mais carniceiro no futebol, sabe? Essa coisa assim de ficar alugando, né? Tipo esses times de aluguel, né? O próprio Oeste, que era de Itápolis, que agora está em Barueri, o antigo Grêmio Prudente, que foi Grêmio Barueri, enfim, essas, né, que são típicas de um tipo de negócio de privatismo no futebol, digamos assim, e eu vejo assim que esse encontro elucida um pouco isso, né? O Águilas Douradas como um aventureiro, né, nesses termos, e que consegue aí conquistar esse momento importante de acesso a uma Copa Libertadores contra um projeto futebolístico, assim, muito, muito, muito sério. E aí, só para fechar uma pitadinha de vida histórica, né, da nossa própria vida, aliás, eu, quando comecei a narrar futebol, o primeiro jogo que eu narrei, o primeiro campeonato que eu narrei foi a Copa Paulista de 2016, e era um projeto voltado para a transmissão de jogos do Red Bull, todos os jogos, dentro e fora,
e na época jogava-se no estádio Moisés do Carelli, estádio da Ponte Preta. Então, foi curioso, porque deu para estar perto desse Red Bull, quando nem torcida tinha, nem nada, nesse momento ainda totalmente Red Bull, né, de ver a tentativa de crescimento no cenário nacional e a consequente frustração, e esse salto, né, esse passo dado em 2019, se eu não me engano, 18, mas que em 19, e configurando esse novo Bragantino, né? Mas acho que o Bragantino é hiper favorito. Sim, Bizê, eu entrando nessa seara do palpite, eu errei todos até agora. O pessoal que está ouvindo a gente aí, antes de começar aqui, durante a produção do programa. Isso já demonstra a credibilidade, né? Porque credibilidade é tudo. É tudo. Eu fiz uma brincadeira com o Deni aqui. Quem passa, errei todas. Vamos ver hoje o Alcas ainda que está para jogar, que pode me salvar. Mas qual foi seu palpite nesse Alcas? Eu coloquei o palpite que o Alcas passa, venceu o primeiro jogo 1-0 e vamos ver agora a volta lá no Paraguai. Difícil também, mas eu fiquei devendo o nome isso, perfeita análise do Bezerra sobre esses times franquias, né, que não tem compromisso nenhum, diferente do Bragantino. O nome da franquia que o Salazar comprou em 2008 era Barro Cauca, e esse Barro Cauca já tinha mudado de nome pelo menos umas 4 vezes, e mudado também de cidade. Então já era... O Águilas Douradas já vem da compra de um time franquia que ficou passeando pela Colômbia. Eu não sei, né? A gente precisa estudar mais. Tomara que o Águilas Douradas aí siga, né, também na Libertadores. Já está pedindo para eliminar o Red Bull, né? Mas para a gente também poder estudar mais um pouco. Mas ele já vem, então, desde 94, esse Barro Cauca, e foi mudando de nome. Estava aqui com a internet aberta, mudou de nome em 94, Deportivo Antioquia, depois foi Itagüí Futebol Clube. Então, assim, foi uma porção de coisa antes de se tornar o Águilas Douradas. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Douglão aqui, que poderia... É para todo mundo, Bezerra também, eu tenho certeza que ele vai querer comentar, porque é uma pergunta muito difícil, viu, Douglão? É uma pergunta aberta, mas vai dar pano para manga. Nós que somos do Vale do Paraíba, já denunciando aqui nosso local de nascença, Caipira de São Paulo. O que não pode faltar numa cidade pequena, Douglão? Quanta coisa. Rapaz, o que não pode faltar numa cidade pequena? É uma pergunta bem... Toda cidade pequena. Eu acho que você teria mais condições de dizer isso porque é de Taubaté, né? Eu sou de São José, que é uma cidade grande e tal. Então... Não sei não, Lucas. Agora você pegou, hein, cara? Quem que não pode já pegou pela rivalidade. O Douglas já pegou pela rivalidade. Inclusive, logo tem o burro e a águia, hein? É verdade. É por esses dias aí, hein? Inclusive, eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente precisam ouvir o Marcelo Bezerra narrando os jogos da Série A2. Daqui a pouco o Bezerra faz o merchan aqui no programa. Agora, Douglão, eu fiquei pensando nisso aí, cara, que olhando para o atual dono do Águilas Douradas, comecei a me lembrar da figura dos coroné. Sabe os coroné? Toda cidade pequena tem um coroné. No Brasil, assim, principalmente no interior de São Paulo e tal, essa figura é uma figura icônica, né? O cara meio que, geralmente, é um político ou alguém muito proeminente, tem um sobrenome, o cara que manda e desmanda, né? E no futebol eles são muito presentes também, né? Eu vou passar aqui a ficha corrida do Salazar para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. E aí depois a gente pode até fazer uma comparação com o antigo, né, e longa data presidente do Bragantino, o Abina Abichedid, que também era um tipo de coronel lá de Bragança, né? Mas as polêmicas do Salazar, disse para vocês já que ele é ex-jogador de futebol, né? E depois ele tem um negócio da família dele, entra com esse capital para comprar esse time e vai tocando o Águilas Douradas, que hoje fica em Rio Negro. Ele, em 2021, foi acusado de atos racistas contra o jogador Ivan Rivas, chamou de macaco. Já começa por aí. Em 2018, aconteceu uma situação muito parecida com o treinador Hubert Bodert. Em 2022, Bezerra, numa partida que o Águilas Douradas perdeu, obviamente, ele entrou na cabine do VAR, onde o pessoal fica lá analisando, e quebrou boa parte dos equipamentos.
Ainda em 2022, ele tentou agredir o chefe de segurança do Envigado Futebol Clube, um outro time de futebol lá da Colômbia, muito pouco conhecido aqui no Brasil. Isso fez com que, num outro jogo do Águilas Douradas contra o Atlético Nacional de Medellín, a torcida do Atlético Nacional de Medellín o acusasse de incitação à violência. E a última, no final de 2022, o jogador do Independiente Medellín, Andrés Cadavid, ele e mais jogadores afirma ter sido ameaçado com uma pistola. Assim que o jogo acabou, o Salazar entrou em campo armado, junto com seus capangas, e ameaçou os jogadores do... Gente, eu tô rindo aqui, tem muita coisa aqui que não é para dar risada. Mas esse tipo de figura folclórica, vai perguntar para o Denis também, e para o Bezerra depois já também comenta, Douglão, estamos aqui tudo no bate-papo. Só de olho no horário aqui para a gente não estourar, que tem muita coisa boa ainda que o Denis vai trazer para a gente. Esse tipo de figura folclórica, bom, a gente está vendo aqui que ela existe, mas ainda tem espaço no futebol, Denis? Bom, tem espaço, sim. Ou melhor, tem espaço porque é a Libertadores, ou não? Não, eu acho que tem uma coisa que, mesmo com a mercantilização, né, do futebol, enfim, e aí tudo que vocês estavam comentando agora, desses times, em geral, de torcidas pequenas, né, que mudam de nome, né, enfim, tem uma série de modificações, eles são mais ricos, aí eles acabam ali estando, né, num campeonato como a Libertadores. Claro, a Libertadores também, os próprios organizadores da Libertadores ampliaram, né, a capacidade de times, né. A gente vai ver aí, quando a gente falar de outros momentos da Libertadores, a quantidade de times era infinitamente menor, né, era uma outra lógica, né. Então você tem essa mercantilização, e aí muitas vezes a gente pensa que a mercantilização total do futebol, a elitização e etc., ela leva necessariamente à profissionalização, né? E isso, assim, não necessariamente se encaixa um pouco em como os times vão gerindo os dirigentes vão gerindo seus clubes, né? Então aparecem essas figuras, né? Dá para a gente fazer uma analogia de você tem ali, né? Sei lá, a gente está num momento de capitalismo financeiro total, né, na América Latina, e você tem essas figuras ainda, o fazendeiro, o coronel, o influente, né? E você vai ter, né, essas figuras no futebol, né? Na verdade, ambas as coisas fazem muito mal, né? Tanto a mercantilização total do futebol, quanto essas figuras meio arcaicas, né? Que viram, eu acho até o folclórico um termo bastante positivo, né, para essas criaturas, né, porque são criaturas, é isso, né, você está falando aí dele pistoleiro e tal, assim, quantos aqui dirigentes, né, que a gente sabe, né, e que ficam, né, eles ficam no imaginário, né, do torcedor, né, a gente pensa assim, no Eurico Miranda, assim, né, que, enfim, tem as suas particularidades, né, mas ele está ali dentro do imaginário de parte da torcida do Vasco, de que ele foi um bom dirigente, de que ele, enfim, questionava, quando o Vasco era prejudicado, ele ia ali, questionava, ele ia nos programas, respeitava todo mundo, né? Então, essas figuras, André Sanches, né, contemporâneas, assim, né, elas criaram um imaginário na nossa cultura do futebol latino-americano, né? Evidentemente não é só no Brasil, né? Isso aí faz muito parte dessa cultura. E acho que traz mais malefícios do que benefícios para os próprios clubes, né?
Então, são duas coisas que não necessariamente andam junto, né? A mercantilização e elitização do futebol, né, que está forte, ela não necessariamente traz a profissionalização. Para alguns Eu acho times que, traz, né? eu acho que como o Salazar é o dono mesmo, acho que essa sensação de poder, eu controlo, eu mando e desmando, é muito maior, né? Você... A gente pode até falar depois, falar melhor, com mais profundidade, né, que o tema merece, mas a gente pode falar também, nos anos 80, a ascensão dos times da Colômbia, né, que era financiado por parte do tráfico e coisa e tal. Então, Não vamos chegar ali, lá, né, não vamos chegar lá. Atlético, final da Libertadores de 1989, Atlético Nacional de Medellín, quer dizer, contra o Nacional do Paraguai, os caras, o pessoal do Nacional, todo mundo errou os pênaltis, né? Aí dizem que o pessoal estava com medo, né, de alguma retaliação. Acho que eu erraria também. O palmeirense ia adorar, né? O palmeirense já ia errar assim de uma maneira, assim, uma boa desculpa, sem Mas dúvida. é uma coisa, Lucas, só para acrescentar nisso que o Denis falou, que eu acho que é bem legal, porque de fato as coisas mudaram, mas o futebol ainda ele é um termômetro do poder, né? Então, esse coronelismo, muito embora no cenário do futebol das principais vitrines, digamos assim, da Série A e etc., de fato, talvez o Eurico tenha sido o último, né? Assim, desses. Foi embora o Juvenal, Mustafa, enfim, grandes nomes, né? Kleber Leite lá no Rio, enfim. E Do Alib. do Alib, e novos personagens foram surgindo, e conforme a própria mercantilização que domina esse grande cenário, aí a gente vê uma mudança, uma institucionalização, digamos, até da polêmica, né, que acontece nos bastidores. Então, assim, os donos do poder, agora eles negociam juntos, né? É tudo. Se antes o negócio era ir ao programa de televisão, e isso agora passou a ser só em momentos muito especiais. Ao mesmo tempo, olha que movimento que é bem interessante. Ao mesmo tempo, nessas dimensões mais regionais, locais do futebol, por exemplo, que eu vivencio aqui em Piracicaba, aliás, já fazendo jabá, todos os jogos do 15 de Piracicaba na Rádio Jovem Pan News Piracicaba em 99,5 FM, e o pós-jogo na Rádio Piramundo no Passando a Régua, a gente faz os jogos do 15 de Piracicaba na Série A2, estamos sempre aqui correndo na Série A3, Série A4, ou seja, nesse lado B da bola aqui do nosso estado de São Paulo. E aí, cara, a gente percebe que essas figuras anacrônicas, essas figuras tão nefastas como o Denis comentou, ainda com aquela feição do passado, né? O dono do supermercado que patrocina o time, que é o manda-chuva da cidade, e isso ainda, infelizmente, permanece, né? Numa microdimensão do poder, mas esse sim, nesse cenário da bola, né? Desses mercados menos glamorizados, a gente ainda tem essa figura muito clara, assim, né? Do coronel. Eu vou fazer uma. Perdão, Claro. Bezerra. Entrando aqui, desculpa interromper seu raciocínio, fazer uma pergunta para bagunçar tudo. Seria Leila Pereira uma coroné da atualidade? Nesse novo modelo, sim, total. Acho que é o modelo mais claro dessa nova dirigente, cheia de poder, mas que ela negocia ali, ó, é tudo nos bastidores, sabe? Ela é talvez a expressão máxima desse futebol, sei lá, do futuro, mas desses dirigentes do futuro. Eu acho que a Leila é a expressão mais bem acabada. Vou abrir o microfone para o Douglão. Douglão, quer contribuir aí também nessa história aí dos coroné de hoje, de ontem, para a gente tocar aqui o programa para frente? Rapaz, eu acho que na verdade o Denis e o Bezerra falaram muito bem, porque eu acho que existe mesmo uma concorrência aí dos dois tipos de coronéis aí, como se fala, né? Como se falou aí hoje, eu acho que hoje a Leila tem essa expressão, né, de como no novo modelo, e eu acho que acabam surgindo outras figuras também, né? Até com o advento das SAFs, com todas essas questões, começam a surgir outras figuras que se apresentam dentro desse contexto, né? Eu acho que
A gente poderia até colocar um pouco aí a questão do Textor no Botafogo, por exemplo, que veio nesse sentido, agindo dessa forma, né? Não, vamos fazer um estudo aqui para mostrar que o time está sendo prejudicado, entrar no gramado, para tudo. Então, Você, o dossiê, 99%. exatamente. Então, eu acho que assim. Né? É tão artificial, né? Exatamente. Então, acho que assim, acho que os dois resumiram muito bem, e eu acho que a gente vai, infelizmente, ver, talvez não tanto mais esses coronéis do modelo antigo, vamos dizer assim, mas vai ver cada vez mais surgir figuras como essas, né, do Texo, da Leila, de outras figuras que vão se apresentando dentro das SAFs e tudo mais, surgindo esse novo modelo, né, de um coronel atualizado. Mais Faria Limer, né? Mais Faria Limer. Mais Faria, exatamente. Então, acho que é mais essa questão mesmo, o comentário. Acho que eu vou, como eu me senti bem contemplado pela fala dos dois, e só queria pontuar isso, acho que a gente pode avançar aí para também não Vamos ficar de olho, então, Douglas, nesse jogo que vai ser o Águilas Douradas contra o Red Bull Bragantino na semana que vem, dia 20, para ver se o Salazar aparece, apronta alguma coisa. Só uma questão de curiosidade, a gente tinha até levantado durante a produção do programa sobre a cidade de Rio Negro. O Bezerra tinha falado, tem um fato, na verdade, bem triste em relação a essa região de Rio Negro, que foi o local onde caiu o avião da Chapecoense em 2016. Eu fui pesquisar para saber e é exatamente isso. O avião caiu, né, na próxima cidade de La Unión, que fica a apenas 30 quilômetros do aeroporto de Rio Negro. A Chapecoense estava viajando até o aeroporto de Rio Negro, de lá ela iria pegar um ônibus para jogar contra o Atlético de Medellín na final na Sul-Americana, e aconteceu tudo que aconteceu, essa tragédia que marcou, né, a nossa época aí no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Eu queria tocar agora aqui para frente, para a gente... nós temos ainda o Denis com uma parte toda especial do programa que vai falar, eu não vou nem adiantar, mas ele vem com uma questão histórica da Libertadores. Eu queria passar rapidinho mesmo, assim, Bezerra, Douglas, Denis, na semana dos times brasileiros que vão jogar essa Libertadores. A gente já falou de Red Bull e de Botafogo, não tem porque a gente voltar a falar deles, mas eu queria saber do Bezerra, por exemplo, depois o Douglas, primeiro com o Bezerra, que vai fazer o nosso São Paulo Futebol Clube, e também o tricolor lá do Rio de Janeiro, o Fluminense. Como é que foi a semana aí dos dois clubes, Bezerra? E depois o Douglas fala rapidinho para a gente sobre o Flamengo e o Grêmio também. Muito bem. A mim compete os tricolores, o paulista e o carioca. E o São Paulo, depois da importante conquista, né, o título diante do Palmeiras pela Supercopa do Brasil, o São Paulo voltou a campo pelo Campeonato Paulista e vem de 2 derrotas, inclusive na última quarta-feira, né, no dia 14, um dia antes da gravação desse programa, o São Paulo perdeu em casa para o Santos, num clássico. Muito obrigado, né? Aliás, as 2 partidas, né, uma equipe muito cansada. Acho que o técnico Thiago Carpini poderia ter dado um descanso para o elenco, poderia ter dado uma renovada, mas uma equipe que se mostrou cansada e bastante desorganizada nessas últimas 2 partidas. Muito embora, e certamente pesa o papel e a conquista desse título, né? Então, todo aquele relaxamento natural. Também vale destacar que o São Paulo, na última semana, perdeu jogadores importantes. Por exemplo, dos 3 laterais direitos, todos estão machucados. Ontem, na véspera da partida, o Moreira também se machucou. Lucas permanece machucado, enfim, ainda falta um substituto para o Caleri, o Wellington Rato também machucado, enfim, a situação no tricolor paulista é cômoda pela conquista do título, está numa posição privilegiada no seu grupo, mas é um grupo muito difícil. E o Fluminense fez apenas ontem a sua 3ª partida com os seus jogadores principais, um clássico, meus amigos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, um clássico... Polêmico, né? Obrigado, muito obrigado, o jogo, 2 expulsões, um jogo muito tenso, e claramente um Fluminense que nessa temporada 3 do Diniz à frente do Fluminense, o plano permanece o mesmo, né? O plano de aprimorar a saidinha, toque de bola. Ontem, por exemplo, Ganso e Renato Augusto jogando junto, é uma loucura, aquela coisa da posse de bola incessante.
E um Vasco muito brigador, né? Um time do Vasco assim muito valente, muito guerreiro e muito consciente, eu acho, da sua condição. Olha, prevejo um Fluminense trabalhando ainda mais essas características que a gente já conhece do Fernando Diniz. E o São Paulo, ele até vem se pronunciando muitas vezes que o objetivo da temporada é ser como foi o Fluminense em 2023, aquela coisa de acreditar que com organização e tal dá para ganhar Libertadores. Eu achei Então, interessante dizer isso aí, viu, que você comentou. Eu ouvi, eu acho interessante, porque é uma outra maneira de pensar a é, Libertadores, né? Uma maneira de sim. pensar que você pode ser campeão de uma maneira pragmática, talvez, ou sabendo muito bem o que tem que fazer em campo, né? É o famoso si se puede. É isso, organização, né, comprometimento, atenção especial, preparação especial para a competição. Então, a gente deve ter um Fluminense ainda mais ousado, ainda mais uma equipe difícil de compreender. Você veja, o Thiago Santos, né, virou zagueiro de vez. A zaga ontem do Flu era Felipe Melo e Thiago Santos. Nenhum dos dois zagueiro de origem. E o mais curioso, né? O Diniz é muito doido, assim, né? No bom sentido. Mas diz que o Thiago Santos, quando foi contratado, ele era volante, né? Tava jogando no Grêmio, jogou pelo Palmeiras também. E aí diz que o diretor chegou pro Diniz e falou assim: Diniz, você tá colocando ele de zagueiro? Acabou de primeiro treino dele. E o Diniz virou para ele e falou assim: ele jogou a vida inteira na posição errada, no primeiro treino, e fez do Thiago Santos zagueiro. Então tem dessas, né? Um Perfeito. time é um time difícil até de compreender. Apresentou dificuldades ontem para furar o último bloqueio defensivo do Vasco, mas é uma equipe que vai incomodar bastante. Sim, em todas as competições, acho que nem São Paulo e nem Fluminense, mas sobretudo nas Copas, acho que são duas equipes que vêm para brigar muito fortemente, Lucas. Muito bem, Bezerra, aqui eu vou falar com o Douglão. Douglas, e o rival? Você veio com a camisa, né? O pessoal que está ouvindo no Spotify não está conseguindo ver, mas quem está vendo pelo YouTube vem com uma camisa clássica do Flamengo, pôsteres na parede. O Douglão não esconde, né? Aqui, aliás, aqui ninguém esconde lado, viu? Aqui todo mundo fala que o time torce, todo mundo fala pensamento político. Você que vai ouvir a gente aí durante o ano vai descobrir também. Douglão, Flamengo e Grêmio, como é que nós ficamos aí essa semana? Rapidinho. Então, o Flamengo ainda com a sua tentando ali colocar em prática ali as ideias do Tite, a titibilidade ali, né? Então, também vem do Campeonato Carioca, que também não apresenta aquela dificuldade que a gente comentava, mas vem de 2 vitórias, né? Ganhou aí os últimos 2 jogos contra o Botafogo na última bola aí do jogo, na Bacia das Almas, no chuveirinho na área ali, e depois contra o Volta Redonda, né, por 3-0, um pouco mais de tranquilidade para passar ali. Uma coisa que tem sido a marca desse Flamengo desse ano, e que é uma coisa muito comum aí nos times do Tite, é que o time não tem tomado gol, né? Nos 7 jogos oficiais tomou um gol só contra o Nova Iguaçu, com os jogadores da base ainda, né? Então, se lá na frente também não tá aquelas coisas, não tá fazendo tanto gol, lá atrás é um time mais sólido, que é muito difícil furar ali a parte defensiva ali do Flamengo. Mas diz que é assim, né, Dougão? Você começa arrumando lá atrás, aí depois você arruma o meio campo. O Tite vai chegar ainda. Exatamente. Até 2030. Até 2035 a gente chega ali no ataque para poder ganhar os jogos com mais tranquilidade. Mas é isso, acho que da semana vem isso. O Flamengo também tem envolvido aí uma série de questões de reforço que vai, reforço que fica. O cara vai, troca de nome, volta o mesmo jogador para o time de novo, com outro nome. Vai Mateuzinho, volta Matheus França, você vai ver o mesmo. Então, mas daqui a pouco vai ajeitar as coisas aí. Vamos, né? E por outro lado, também a gente tem acompanhado aí o Grêmio, né? O Grêmio também. O Flamengo está em segundo lugar, né? No Carioca, está atrás do Fluminense. Joga daqui a pouquinho contra o Bangu, às 9h30, para tentar chegar mais perto e colar no Fluminense. E o Grêmio também é a mesma. Notei até certo. É engraçado, eu até
sei que a gente está, né, apertado no horário, eu queria até comentar uma coisa, que quando caiu aqui para mim o Grêmio, foi até podia ter sido pior, podia ter pegado o Fluminense, o Botafogo, mas o Grêmio, ele traz a primeira grande tristeza que eu tenho do futebol, rapaz, que é a derrota da final da Copa do Brasil de 97, cara, que foi uma coisa triste, viu? Eu com 12 aninhos, não conhecia ainda, né, essas tragédias do futebol, porque em 92 o Flamengo foi campeão brasileiro, em 94 o Brasil foi campeão do mundo depois de 24 anos, aí em 97 eu ainda não, imagina, vamos ganhar, tal. E aí empata os 2 jogos, perde por causa do gol fora, rapaz, e aí foi triste, viu? Mas por outro lado, depois teve toda a história do Sincon que Sim, rolou. exatamente, é isso que eu ia dizer, depois tivemos uma vingança na Libertadores de 2019 depois, mas é a primeira grande tristeza do futebol, como me lembro, é essa derrota da Copa do Brasil aí de 97. Mas aí, bem, né, voltando para 2024 aqui, né, o Grêmio também tá em segundo lugar também no Gaúcho, como já tinha encaminhado ali a passagem para a próxima fase, no último jogo agora entrou com as reservas, nem o técnico foi lá treinar os caras, foi o auxiliar lá, e aí acabou, ele vem de dois jogos sem vencer, né, empatou os últimos 2 jogos contra Ipiranga e São Luís aí, né. Mas assim, o Grêmio ele tem uma característica interessante, que é aquele time que veio, né, da segunda divisão ano passado, foi vice-campeão brasileiro, então uma campanha aí muito boa, mas ele está passando por uma reformulação muito grande também, né? Eu estava até dando uma lida sobre isso, saiu muita gente, chegou algumas pessoas também aí, alguns jogadores, contratou agora o Diego Costa aí, que entrou né, chegou com essa coisa toda aí para ajudar, Soteldo, então foi uma mudança aí que o Grêmio fez, e teve muita gente que saiu, né, cara? E assim, a gente vai ter que avaliar aí o impacto que vai ter, por exemplo, a saída do Soares aí, que foi o grande nome do Grêmio no ano passado, né, que foi muito importante para a campanha que o Grêmio fez, foi eleito o melhor jogador, fez 29 gols, 17 assistências, e aí foi, né, saiu agora, então a gente vai ter que avaliar aí, vai ter que ver como é que o Grêmio vai conseguir seguir agora aí sem o Soares, né? Se vai conseguir manter essa campanha tão boa como fez ano passado aí. Né? Problemas aí para o Renato Gaúcho resolver durante o ano, e o Renato Gaúcho, que o Douglas também adora. E o Denis vai falar rapidinho aqui sobre o Palmeiras, e depois eu vou falar primeiro do Galo aqui, porque eu tenho, né, todo mundo aqui, né, inclusive você que nos ouve, tem trocentos grupos, né, de futebol e tal, o pessoal manda mensagem, e eu tô percebendo os torcedores do Galo, assim, impacientes, cara. O ano começou, mas ainda é aquilo, a mobilização do estadual é outra, o time tá chegando aí, o Scarpa ainda não mostrou futebol, né, que ele mostrou no Palmeiras, já uma porção de problemas, o time parece que não engrena, né, teve resultados ruins aí, recente, né? Empatou com a Patrocinense, e aí por isso tudo e tal, até para não deixar o pessoal do Atlético Mineiro chateado, eu vou trazer uma notícia bizarra que eu acabei lendo hoje, que envolve o Atlético Mineiro, dizendo que o prefeito de São João del Rei, o nome dele é Nivaldo Andrade, ele prometeu que, se caso o Galo seja campeão, ele é cruzeirense, obviamente, se caso o Galo seja campeão do Campeonato Mineiro, ele irá a pé e pelado de São João del Rei até a Arena do Galo. Deixa aí para o pessoal dar uma risada, pessoal do Galo aí, vocês anotem aí o nome dele, prefeito de São João del Rei, Nivaldo Andrade. Não deixe isso morrer, porque se o Galo for campeão, a gente vai cobrar. Ou não, né? Mas vai lá, Denis. Eu assisti a final da Libertadores do Galo e Olímpia em 2013 em São João del Rei. Quase me meti numa briga lá, tava tão neutro ali, mas enfim, um dia eu conto essa história. Do Palmeiras, é fácil resumir, assim, né? Acho que o Palmeiras está em pré-temporada, né?
Tem torcedor irritado do Palmeiras? Tem, mas assim, já tem torcedor do São Paulo irritado com o São Paulo, porque perdeu ontem do Santos. O torcedor é assim, ele se irrita fácil, né? Isso faz parte, né, do caráter, né, do torcedor, né? O Palmeiras está em pré-temporada, o Palmeiras está cuidando de não lesionar seus jogadores, então o Abel varia times, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então acho que muita água vai rolar para a gente pensar ainda em Libertadores, ainda vai vir um sorteio, né? Então o time me parece assim que o Palmeiras não está fazendo jogos geniais e também não é que não está jogando absolutamente nada, né? Ele está fazendo jogos razoáveis, às vezes ele tem um pouco mais de sorte, às vezes não, né? Então esse seria o resumo sobre o Palmeiras. Muito bem, Denis. Inclusive, estou acompanhando o jogo aqui, durante a nossa gravação, está aqui sendo transmitido Palmeiras e São Bernardo, ainda 0-0, e um time bem modificado mesmo, o Abel fazendo uma porção de testes, deixa o palmeirense maluco às vezes, mas o pessoal costuma dizer que... Se tem um momento do ano para fazer isso, com o calendário que a gente tem, é esse. Eu não sei por que o torcedor do Palmeiras fica se queixando. É esse. O momento de errar é esse e o primeiro semestre. O momento de errar é o primeiro semestre. Aí sim, o segundo semestre, todos podem tirar as cornetas e aí sim o time tá... Todos os times estão muito mais sob pressão, mas não adianta fazer pressão e Chico mais do que... Sabe, aqui é um momento de errar, é um momento de testar jogadores, é um momento de não quebrar jogadores. Eu acho que o Abel está certíssimo. E tem uma coisa, né, Lucas, só para pegar esse gancho aqui, só para não perder, a gente estava falando agora há pouco, o Denis comentou sobre a mercantilização do futebol e seus problemas, né, e seus derivados. E a gente esquece muitas vezes o quanto que as novas mídias, as redes sociais, né, e todo esse processo também gera um novo tipo de torcedor, né, que ele é muito exigente, né, como um cliente que compra um produto que veio com um arranhãozinho, ele, né, e isso assim, eu concordo plenamente com o Denis, se os clubes não puderem testar, errar, variar, fazer rodízio de elenco agora, meu Deus do céu, né, e aí e aí até o debate é muito chato, né, mas de fato, tem uma nova leva de torcedores, sobretudo em internet, né, rede social e tudo mais. Como é chato, cara, como é chato. E eu vejo muito como um típico torcedor desses novos tempos, assim, né, do torcedor que, enfim, paga fidelidade, aquela coisa, paga uma nota preta para poder se associar ao clube, né, ele faz uma assinatura do clube, ele não vai aos jogos, né, e aí tem essa lógica aí de comprei um produto, eu quero que ele venha bom, né, eu quero que ele venha com alegria. E é tão, poxa, é tão anti-futebol isso. Não, mas é muito interessante você ter comentado isso, porque esses tempos atrás, eu e o Lucas, a gente estava conversando sobre isso, né, cara? E eu estava até mandando para ele que já tem, assim, vários torcedores flamenguistas, por exemplo, dizendo que o De La Cruz não joga nada. Absurdo. Eu, cara, peguei os números dele, estava olhando 3 jogos, o cara acertando tudo. Não, esse De La Cruz não mudou nada no veio do Flamengo. Então, é bem isso que você falou. É uma lógica de consumo, né, de produto mesmo, de não, eu estou pagando aqui para ver o meu time tem que ganhar, e se não está bom, então não serve e tal, e já vai e já começa a criticar, e é impressionante, porque é isso, os times estão ali fazendo testes, vendo o que é melhor, né, e jogando de uma forma, mudando para ver de outra. E para o torcedor não tem para esse tipo de torcedor não tem esse tipo de coisa. O time tem que estar bom, ele está consumindo o produto, ele quer o produto bom. É muito louco isso. Cada vez menos existem torcedores tristes, né? Só existem torcedores com raiva, né?
Então o torcedor não fica mais triste quando seu time do coração perde, ele fica com raiva, ressentido, né? E acabou aquela tristeza, né, da torcida sair melancólica, é a raiva, né, do seu produto ali, não ter aquele ingresso que você pagou, né, não ter ali te dar o prazer, né, o prazer que você tem de comprar, né. Então... Mas é isso que eu digo, sempre eu falo, né, eu tenho, né, 2 filhas e tal, mas se fosse falar para uma criança hoje assim, se você vai torcer para um time, não, quero torcer para um time, então se prepare para sofrer muito mais do que ser feliz. Nenhum time é campeão todos os anos, né? Nenhum time, a menos que você torça para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique, para esses campeonatos sem graça, né? Mas aqui no Brasil não vai ter como, você vai ter vários anos aí, o Flamengo com todo o investimento, o ano passado ainda teve que amargurar isso. Eu vou tocar em frente aqui, gente, para a gente só não escapar demais, uma breve introdução, né? O Denis, durante o pensar desse programa aqui, estava todo mundo conversando, as reuniões que a gente tinha antes de começar, ele sugeriu essa ideia, eu achei um barato transformar isso em quadro, que é de lembrar de times históricos da Libertadores. E aí eu dei a sugestão, que o Denis gentilmente acatou, de fazer essa primeira edição sobre o Fluminense, que é o atual campeão. E aí eu peço para o Denis usar toda a sua poética de quem conhece Eduardo Galeano, e ele é um narrador nato, o Denis, para contar um pouquinho de 3 passagens do Fluminense que ele selecionou, mas mais especificamente em relação a 2008. É isso, né, Denis? Ô, âncora, vou, até pelo nosso tempo que extrapolou um pouco, eu vou talvez fazer um pouco parte 1 hoje, posso fazer parte 2 depois. Excelente ideia. E ficar, enfim, 2 Libertadores do Fluminense. Mas antes disso, né, eu queria me desculpar, porque quando eu me apresentei, eu chamei o Bezerra de Marcelo. Quer dizer, eu nem sabia que o Bezerra se chama Marcelo. Então, me desculpa, talvez tenha sido nervosismo do começo do programa, né? Mas, enfim, não existe Marcelo, pessoal, existe Bezerra, o nosso querido narrador. Bom, o Fluminense, ele estreia em 1971, né? Quer dizer, a gente está falando de mais de 50 anos, né? Atrás, era uma outra Libertadores, tinham 21 times na Libertadores, sendo que eram dois representantes de cada país, né? O campeão e o vice-campeão. Sendo que você tinha a estrutura, né? Eram 5 grupos com 4 times em cada grupo, né? Sendo que só um passava, né? Então, digamos que a primeira fase, nessa época da Libertadores, ela já é um mata-mata, porque se só um passa, né? Então, ali, se você perde um jogo, ali a coisa já complicava bastante, né? E depois ia para iam 2 grupos, né, que seriam as semifinais, né, então os 5 passavam e o campeão da Libertadores anterior já tinha vaga nessa semifinal, né, que no caso de 1971 era o Estudiantes, né, que tinha ali alcançado em 70 o tricampeonato. E é muito curioso, né, que o Fluminense, campeão brasileiro, né, do último Robertão, em cima do Palmeiras, né, ou seja, então reencontra o Palmeiras. E isso vai acontecer muito, né, nesse momento, né, nessas décadas da Libertadores, de que os times, o campeão e o vice-campeão fazem um jogo e se reencontram na Libertadores, né. E no caso, necessariamente, os times dos países tinham que estar no mesmo grupo. Então, no caso, sempre os 2 brasileiros mais 2
de um outro país, né? No caso de 1971, foi o Fluminense, o Palmeiras e 2 representantes da Venezuela, de times que nem existem mais, né? Para vocês verem como são as coisas, né? É o Deportivo Galícia e Deportivo Itália, né? 2 times que não existem mais. E a estreia do Fluminense é muito interessante, que é uma estreia contra o Palmeiras, que já era um conhecido na Libertadores, embora não tivesse ganho nenhum título, né? Mas vai jogar contra o Palmeiras, enfim, segundo a academia e tal, no Pacaembu, e vai ganhar de 2-0 do Palmeiras. E, na verdade, os 4 primeiros jogos do Fluminense, ele ganha os 4, né? Incrível, né? Mas ele ganha os 4. Então, ele vai para Caracas e aí aquela coisa, né? Ele vai para Caracas e faz os 2 jogos já em Caracas. Quer dizer, ele não vai e volta, né? Já ganha esses jogos, né? Depois, no retorno no Maracanã, ele ganha do Deportivo Galícia, né? Mas nas 2 últimas rodadas, o Fluminense escorrega. Quer dizer, o primeiro maracanaço é o Fluminense, né? Quer dizer, todos os times cariocas têm o seu maracanaço na Libertadores, né? Mas ele vai perder de 1-0 do time venezuelano, e aí ele iria decidir a vaga, praticamente iria decidir a vaga com o Palmeiras, no Maracanã, e o Palmeiras ganha de 3-1 do Fluminense, e o Palmeiras se classifica para a segunda fase. O Palmeiras iria cair diante do Nacional, e quem acaba sendo campeão da Libertadores é o Nacional do Uruguai. Então, essa é a primeira participação do Fluminense. A segunda, e aí eu fico até a segunda, que é em 85, né? Então, a gente está falando assim, né, quer dizer, 71, ápice da ditadura militar no Brasil, 85, novos ventos de esperança da redemocratização, né? O Fluminense, atual campeão brasileiro, né? Então a gente está falando assim de times bons, né, que estão na Libertadores, né? Não é, digamos assim, não é uma coisa pequena assim, né? Só que para a gente ver como que sempre foi um campeonato muito difícil, um torneio muito difícil, né? No caso de 85, o Fluminense só marca 3 pontos, né? Quer dizer, o Fluminense não ganha na Libertadores de 85. Ele tem 3 empates e 3 derrotas, né? E ele pega o Vasco. Então, você tem um primeiro clássico carioca, Fluminense e Vasco. O Argentino Júnior, que se tornaria campeão, né, em 1985, né? Do bairro lá de La Paternal, e ele pega um time chamado Ferrocarril, né, da Argentina. Então, quer dizer, ele faz você tem um 3-3 super emblemático no Maracanã, Fluminense e Vasco, mas ele vai sucumbir ao Argentino Júnior, né, um novo maracanaço. O Argentino Júnior ganha no Maracanã, e o Argentino Júnior que se classifica, né? Então, no próximo programa, eu falo de 2008, porque de 2008, que é a terceira participação do Fluminense na Libertadores, e é que ele alcança o vice-campeonato, é uma epopeia 2008, né? Apesar de ser... É muito curioso, porque eu fui assistindo os vídeos, né? E parece que é um time campeão, né? É a sensação que dava, assim, você vai vendo a trajetória e parece que a gente está falando de um time campeão, mas que foi vice-campeão. Para ver também esse olhar dos vencidos, né? Aqueles que chegam até uma final, que é tão difícil chegar numa final de Libertadores hoje, né? Mas acabam sucumbindo, né? Por questões de detalhes mesmo, né? E no caso do Fluminense, mais ainda, porque o Fluminense perdeu nos pênaltis, né? Mas esse é o primeiro toque da nossa história, memória dos times brasileiros e latino-americanos nesse torneio apaixonante que é a Libertadores. Eu tenho certeza, Deni, e eu acho que o
o Marcelo, desculpa, o Bezerra e o Douglão, eles concordam comigo que isso aqui vai virar um documento, cara. Eu tenho certeza que ao longo do ano, toda essa história que você vai trazer para a gente aí vai virar um documento realmente, até para a gente pensar em mais iniciativas aí pelo Futebol Liberta. A gente está com o tempo estourado já, mas eu queria um fechamento, né, de cada um, para a gente poder encerrar essa primeira edição da melhor maneira possível. A gente espera que você tenha gostado bastante. Reforçar aí a questão de divulgar com a galera, com os amigos, com o pessoal aí da sua casa. Procurar a gente também nas redes sociais. Até esse momento que você vai ouvir, você já vai ver o Futebol Liberta lá no Twitter, né? Hoje o X, lá no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Então, vou deixar aqui agora o Douglas começar esse nosso fechamento e dizer se ele gostou, se ele vai voltar na semana, daqui a 15 dias. É bom lembrar, né? A cada 15 dias estamos aí com essa proposta. Gente, agora, nossa, adorei. Foi uma aula, né, cara? Porque participar com o Deni, com o Bezerra, com o Lucão, pessoas que têm tanto esse conhecimento, então para mim foi uma aula, gostei demais. Vou estar aqui daqui a 15 dias e espero que todo mundo que ouviu aí tenha gostado também dos nossos comentários, nosso passeio aí pela América, né, que a gente gosta tanto e pô, dentro da história da Libertadores aí, cada história mais latino-americana que a outra. E eu só preciso, antes de acabar, cara, eu preciso mandar um beijo para minha tropinha, que tá todo mundo lá ansioso. Não, você vai mandar um beijo para mim? Então, só mandar um beijo para o Miguel, para o Eric, para a Luísa, para o Igor, para a Bruna, para a tropa toda, minha equipe de corintianinhos. Eu também mando um beijo para sua tropa, um beijo para a tropa do Douglas. Bezerra, é contigo, meu querido. O que você achou aí? Eu adorei, queria agradecer também pelo convite, por fazer parte dessa seleção de craques. Acho que é isso, um belo pontapé inicial, muito bem dado, é uma proposta que eu acho que é rica, é inédita, e tem tudo para dar certo. Eu estou muito feliz, acho que foi um programa experimental, mas já apontando para muitos caminhos, isso é muito bom. Falar de futebol é muito bom, poder do futebol caminhar por caminhos tão sinuosos, né, como é a América Latina, é sempre um desafio, um prazer. E, cara, é isso, toda quinta-feira, aliás, vai ser no @Futebol Liberta, né? Bom, isso aí vai vir ainda. Mas agradecer também a você que está acompanhando, que está chegando, que está conhecendo. É isso que o Lucas falou, é um projeto inicial e precisamos da sua ajuda. Então, se você gostou de alguma maneira, olhando aqui nos seus olhos, no fundo dos seus olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Eu agradeço e peço, se você gostou, indique para um amigo, e se não gostou, indica para o inimigo, que está tudo certo. É isso, galera. Forte abraço a todos e tamo junto. Até a próxima. Valeu, Bezerra. Deni. Valeu também. Pessoal, tamo junto. Gostoso demais fazer o programa. Acho que o fato da gente ter extrapolado um pouco expressa também isso. Diz muito. Nós gostamos de futebol. Esse é um projeto que está começando. É um programa que não vai ser tão linear assim, que a gente vai viajar, e a ideia é essa. O nosso âncora vai ter que ser muito habilidoso, né? Embora ele não seja tão habilidoso no futebol, ele vai ser muito habilidoso aqui para, né, ir podando nossas falas, que aí, às vezes a gente vai viajando, vai para outros lugares, e eu acho que isso também representa um pouco do que é a América Latina, esse futebol maluco desse continente, que está repleto aí de memórias, né, e jogos quentes e muita história. Então, é isso aí. Curta, siga a gente, que a gente só está começando e vem muita coisa boa por aí.
Com certeza. A ideia que eu ia pegar é exatamente essa. Vem muita coisa boa por aí. Libertadores 2024 só está começando. Vocês viram que, né, as fases preliminares ainda rolaram agora. E a gente não tem a menor ideia de como vai terminar esse torneio, que, na minha opinião, vai consagrar, e é assunto para um próximo programa, na minha opinião, a Libertadores 2024 vai consagrar o primeiro tetracampeão aqui no Brasil. O Flamengo, ou Grêmio, ou São Paulo, ou Palmeiras deve levantar essa taça ali, todo mundo querendo, né, ser o primeiro tetra. E o meu desejo também não é diferente dos nossos amigos aqui. Você compartilha, curta também e ajude a gente a fazer esse programa, porque é um programa dedicado a você que está assistindo, às vezes aí que está no seu momento de descontração, ou no trabalho, ou a caminho de casa, está naquele momento para desanuviar um pouco, né? A gente falava essa ideia, né? Esse projeto é Futebol Liberta para libertar também da canseira, né? Para que a gente possa, né, ser mais amigo, né, um do outro. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. E lazer, entretenimento, informação e conhecimento. É isso aí. E, minha gente, se o futebol liberta, se o futebol, se a pátria é livre, aliás, até me embananei. O meu bordão para esse programa vai ser o seguinte: se a pátria é livre, é porque o futebol liberta, minha gente. Vamos encerrar essa edição e até daqui a 15 dias, já com os primeiros resultados aí de Botafogo e Red Bull Bragantino. Um abraço a todo mundo, um beijo e até a próxima. Hasta, companheiro. Forte abraço.